Então, gente, como eu falei para vocês, na aula de hoje nós vamos estar resolvendo algumas questões a respeito do conteúdo de análise de malhas para reforçar os conteúdos que a gente aprendeu na aula teórica passada. Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Como disse a vocês, a gente vai estar resolvendo o exercício da técnica de análise de malhas hoje e, para começar a nossa aula, temos aí o exercício 1. O exercício diz o seguinte: use a técnica de análise de malhas e determine a corrente zero no circuito abaixo. Então, gente, a questão deu esse circuito para a gente e pediu para a gente encontrar essa corrente aqui, a corrente zero. Algumas observações importantes que a gente tem que fazer sobre esse circuito, gente. Esse circuito, se vocês repararem, ele possui essa, vou até grifar em amarelo aqui, ele possui essa fonte de corrente aqui de 4 mA, que ela está sendo compartilhada por mais de uma malha. Então, se a gente for identificar aqui cada uma das malhas desse circuito, a gente tem aqui a malha 1, e aí a essa malha a gente atribui a corrente de malha I1. Aqui temos a nossa malha 2, então a gente vai atribuir a ela a nossa corrente de malha 2. Aqui temos a nossa corrente de malha 3, a nossa malha 3, e aí a gente vai atribuir a ela a nossa corrente de malha 3. E por fim nós temos a nossa malha 4, e por ela ela está sendo percorrida pela corrente de malha I4. E aí, gente, para reforçar o que eu disse a vocês quando eu mostrei a questão, se vocês forem ver essa fonte de corrente de 4 mA aqui, ela está sendo percorrida por mais de uma corrente de malha. Então, é necessário que a gente utilize a técnica de supermalha para resolver esse circuito. Então, eu vou só redesenhar esse circuito aqui bem rapidinho, gente. Então, gente, com o nosso circuito redesenhado aqui na outra página, eu só quero pontuar algumas coisas antes que a gente comece a resolver a questão de fato. Que nesse circuito a gente já identificou as nossas malhas, a gente atribuiu a cada uma das malhas as nossas correntes de malha. A gente verificou que já que temos uma fonte de corrente de 4 mA que está sendo percorrida por mais de uma corrente de malha, a gente vai precisar usar a supermalha. E a única coisa que falta antes da gente começar a resolver a questão é atribuir um terra ao nosso circuito. Então, como de praxe, eu vou definir o meu terra como sendo o nó inferior aqui do meu circuito. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma tensão de 0 volts. Com isso, a gente retoma aqueles conceitos que eu ensinei para vocês na aula passada sobre o que fazer quando a gente tem que aplicar a supermalha a um circuito. Expliquei a vocês que a gente tem que seguir uma série de 2 passos para aplicar a técnica da supermalha. São 2 passos bem simples, ou seja, o primeiro, só para relembrar para vocês, o primeiro passo, que é justamente escrever a fonte de corrente em função das correntes de malha que a percorrem. Beleza, pessoal? Então, como nós temos a nossa fonte de corrente de 4 mA e conforme a gente pode ver no desenho que nós fizemos, por essa fonte de corrente está percorrendo tanto a corrente de malha I3, nesse sentido aqui para baixo, quanto a corrente de malha I4, nesse outro sentido, o que é que a gente pode concluir disso? A gente pode muito facilmente deduzir que a nossa corrente fornecida pela fonte de corrente 4 mA, ela vai ser igual a I4 menos I3. Então, com isso, a gente conclui o primeiro passo para aplicar a técnica de supermalha ao nosso circuito e já obtemos a nossa primeira equação necessária para a gente construir o nosso sistema de equações para encontrar as correntes de malha do nosso circuito. Beleza, pessoal? E o segundo passo, que aí eu vou escrever na próxima página, na técnica da supermalha, é justamente, pessoal, a gente aplicar LKT ao laço composto pelas 2 malhas que compartilham a fonte de corrente. Ou seja, basicamente nós temos que definir a nossa supermalha e logo em seguida a gente vai precisar aplicar LKT a essa supermalha para achar mais uma das nossas equações de malha necessárias para a gente resolver o sistema. Então, como é que a gente vai definir a nossa supermalha?
Bom, e aí eu vou lembrar vocês do que eu ensinei a vocês na aula passada, que basicamente a supermalha ela é composta pelas duas malhas que estão compartilhando a fonte de corrente. Então, como a gente pode ver aqui no nosso circuito, a nossa fonte de corrente de 4 mA, ela está sendo percorrida tanto pela corrente de malha 3 quanto pela corrente de malha 4. Ou seja, a gente tem que as malhas 3 e 4 estão compartilhando a fonte de corrente de 4 mA. Então, a gente chega à conclusão que a nossa supermalha vai ser formada pelas malhas 3 e 4. Então eu vou até destacar a nossa supermalha aqui em vermelho. E aí a gente vai ter que logo em seguida aplicar LKT a ela para achar a segunda equação do nosso sistema. Então eu vou fazer isso aqui na próxima página. Redesenhar aqui, destacar de novo aqui a nossa supermalha. Esse laço em vermelho aqui que eu desenhei. E aí a gente aplica LKT aí. Show? Então vamos lá. Então, como a gente definiu o sentido horário para as nossas correntes de malha, eu vou partir desse ponto aqui. Então, partindo do ponto aqui, nós temos que menos a queda de tensão ali no primeiro resistor de 1 kΩ da malha 3 vai ser igual a 1K que multiplica I3, já que é apenas I3 que está percorrendo esse resistor, menos a queda de tensão no segundo resistor de 1 kΩ ali, que será dada por 1K por I3 menos I1. Deixa eu até colocar aqui a corrente I1 também. Beleza, vamos seguir analisando a nossa supermalha. Em seguida, a gente tem a queda de tensão no resistor de 1 kΩ ali que é compartilhado pelas malhas 2 e 3. Então a queda de tensão obviamente será dada por 1K que multiplica I4 menos I2. Pois esse resistor ele é compartilhado pelas malhas 2 e 4. A gente tem que lembrar desse detalhe quando estiver contabilizando as perdas de tensão. E por último, a gente tem a queda de tensão no último resistor de 1 kΩ da nossa supermalha. E essa queda de tensão vai ser simplesmente dada por 1K que multiplica I4. Tudo isso novamente igual a zero. Então beleza, aplicamos LKT à nossa supermalha. Agora nos resta apenas reorganizar essa equação para ficar de um jeito legal para colocar no nosso sistema. Com isso, gente, nós obtemos a nossa segunda equação e a gente pode reescrevê-la como simplesmente I1 mais I2 menos 2I3 menos 2I4 igual a zero. Aqui nós obtemos nossa segunda equação. Lembrando que a gente precisa de mais duas equações porque restam mais duas malhas para analisarmos, que são respectivamente as malhas 1 e 2. Para analisar a malha 1, a gente vai simplesmente aplicar LKT à malha 1, como a gente faz em questões normais de técnica de análise de malhas. Então, temos aqui. Nós obtemos o quê? Vou partir desse nó aqui. Então, aplicando LKT à malha 1, nós temos que 12 volts, pois estamos percorrendo a malha no sentido horário, então a gente está passando pela fonte de 12 volts do terminal negativo para positivo, então a gente tem que contabilizar isso na nossa análise como ganho de tensão. Menos a queda de tensão no primeiro resistor de 1 kΩ da nossa malha 1, ela será dada simplesmente por 1K que multiplique 1. Show? Menos a queda de tensão no segundo resistor de 1 kΩ da nossa malha 1, e como esse resistor é compartilhado pelas malhas 1 e 2, a queda de tensão nele vai ser dada por 1K que multiplica I1 menos I2. E temos a última queda de tensão na nossa malha, que é a queda de tensão ali no terceiro resistor de 1 kΩ. Como ele está sendo compartilhado pelas malhas 1 e 3, a queda de tensão dele será dada por 1K, que multiplica I1 menos I3. Tudo isso igual a zero, pessoal. Então, beleza. Agora o resto é fazer algebrismo dessa equação para deixar ela bonitinha. Então, a gente vai ter que... Com isso, nós obtemos a nossa terceira equação, pessoal. E agora, resta apenas uma equação para a gente encontrar, que é a equação referente à nossa malha 2. Só que na malha 2 nós temos uma vantagem porque ela possui uma fonte de corrente que é exclusiva dela, e essa fonte de corrente ela apresenta o mesmo sentido que o sentido que a gente arbitrou para nossa corrente de malha 2. Então a gente pode simplesmente dizer que a nossa corrente de malha 2 é igual a simplesmente o valor da fonte de corrente que tem ali na malha 2, que é igual a 2 mA. E com isso nós obtemos a nossa quarta equação do nosso sistema.
E então a gente finaliza a construção do nosso sistema de equações. Vou reescrever ele aqui bem rapidinho, gente, para a gente depois pensar em como resolver ele. Beleza, pessoal. Como temos aqui o nosso sistema de equação e nós já temos a vantagem de já conhecer o valor de 2, o que nós podemos fazer é pegar a equação 4 e substituir ou na equação 2 ou na equação 3 e fazer uma manipulação ali nas equações 2 e 3 para isolar alguma das variáveis que ela possui. Então, pessoal, o que eu vou fazer é, para resolver esse sistema, eu vou basicamente substituir a equação 4 na equação 2. Depois eu vou substituir a equação 4 na equação 3. Beleza? Para nós conseguirmos eliminar a variável i2 no nosso sistema e ficar mais fácil da gente resolver. Então, se a gente fizer essa substituição, nós obtemos o seguinte. Então, a gente conseguiu reduzir o nosso sistema de um sistema de 4 equações para um sistema de 3 equações, mais fácil de resolver. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa equação de número 2, pessoal. Nós vamos multiplicar ela por 3 e, com o resultado que a gente tiver, nós vamos somar com a equação de número 3. Por que a gente vai fazer isso? Basicamente para a gente eliminar a variável i1 do nosso sistema de equações e a gente ficar com um sistema cujas variáveis vão ser apenas i4 e 3. Então, fazendo essa substituição aqui, vou até dividir aqui o slide para ficar bonitinho, a gente vai obter o seguinte. Então agora o nosso sistema vira simplesmente i4 menos i3 igual a 4 sobre k e menos 5 e 3 menos 6 e 4 igual a menos 20 sobre k. Com isso, pessoal, a gente pode agora multiplicar essa equação aqui de cima por 6 e depois somar o resultado. Então a gente teria... Então a gente encontra a nossa corrente 3. Com isso, a gente já pode definir a nossa corrente 4, pois por meio dessa equação aqui nós temos que 4 seria simplesmente 4k mais i3. E como a gente conhece o valor de 3, i4 seria 4 sobre k, 40 sobre 11k amperes. E por último, para a gente achar i1, basta a gente utilizar a nossa equação 3, que ela diz o quê? Que i1 ele seria menos 14 sobre k, menos i3, tudo isso dividido por 3. Então a gente teria que o nosso i1 ele seria 50 sobre 11k amperes. Show, pessoal? Então nós descobrimos todos os valores das nossas correntes de malha. Vou até grifar aqui todos os valores que a gente encontrou. Show? Então o que resta para nós concluirmos a nossa questão? Nós acharmos o valor de zero. Se a gente ver aqui, o nosso zero ele é definido pelo quê? O i0 vai ser basicamente i4 menos i2. Então, se a gente substituir os valores que a gente conhece de 4 menos 2, a gente teria que i0 ele seria o quê? 1,64 mA. Então, pessoal, então vou só conferir aqui se bateu o resultado. É isso aí mesmo, gente. Show? Então vamos imediatamente para a próxima questão, o nosso exercício 2. Esse exercício, ele dá esse circuito aí, que a gente dá uma olhada rápida nele, a gente vê que ele tem 3 malhas, então a gente já vai colocando na nossa mente que esse circuito a gente vai precisar atribuir 3 correntes de malha, ou seja, a gente vai ter um sistema de equações de 3 variáveis e 3 equações, para que a gente possa resolvê-lo. E nesse circuito que ele mostra aí na tela, ele pede para a gente encontrar V0. V0 ele seria justamente essa tensão aqui sobre esse resistor de 6 kΩ. Show? E aí, primeira coisa que a gente faz, né? Como toda questão de análise de malhas, a gente vai identificar nossas malhas. Então aqui nós temos a nossa malha 1. Por ela vai estar sendo percorrida nossa corrente I1, que eu vou adotar para essa questão como o sentido anti-horário. Aqui nós vamos ter nossa segunda malha. E ela vai estar sendo percorrida pela corrente de malha I2, que eu vou adotar também o sentido anti-horário para ela. Beleza? E por fim, nossa malha 3, aqui, bonitinha.
e ela vai estar sendo percorrida pela nossa corrente de malha 3, também no sentido anti-horário, assim como as demais correntes de malha. Show, pessoal? Agora vem a hora de analisar os detalhes, porque se vocês observarem nesse circuito, nós temos uma fonte dependente de corrente sendo compartilhada pelas malhas 1 e 2. Ou seja, se nós temos uma fonte de corrente, independente se ela seja uma fonte de corrente dependente ou independente, se ela está sendo percorrida por mais de uma corrente de malha, é necessário a gente aplicar a supermalha. E aí, nós temos que fazer novamente aqueles 2 passos que eu ensinei para vocês para aplicar a técnica de supermalha, que é, primeiro passo, escrever a fonte de corrente em função das correntes de malha que a percorrem. Então, pessoal, se a gente for analisar a fonte de corrente dependente ali, a gente vai ver que por ela, que essa fonte de corrente está sendo percorrida pela corrente de malha I1, nesse sentido aqui. Então aqui nós temos a corrente de malha I1. E no sentido oposto ela está sendo percorrida pela corrente de malha I2. E além disso, pessoal, a gente observa que essa fonte de corrente, a corrente fornecida por ela é igual a 0,5 Ix. Então a gente também anota isso aqui. E essa fonte de corrente aqui, a corrente fornecida por ela é igual a 0,5 que multiplica Ix. Então, nós fazemos o que eu falei inicialmente, que é escrever justamente essa corrente que a fonte de corrente fornece, em função das correntes de malha que estão percorrendo essa fonte. Então, nós temos que I2 menos I1 vai ser igual a 0,5 Ix. Ou, podemos dizer também que isso aqui seria, por exemplo, I2 menos I1 seria simplesmente igual a Ix sobre 2. Mas aí, o que é essa variável Ix que está controlando a nossa fonte de corrente? Se vocês olharem no nosso circuito, nós vemos que a variável Ix é essa corrente aqui, ó. Essa corrente que está sendo indicada aqui no canto inferior direito do nosso circuito. Só que rapidamente, se vocês observarem, a corrente X é a mesma corrente de malha que a gente atribuiu para a malha 3. Então a gente pode dizer que X é simplesmente igual a I3. Então se a gente substituir isso na equação que a gente encontrou para a nossa fonte de corrente controlada, nós obtemos que simplesmente I2 menos I1 é igual a I3 sobre 2, ou, se a gente manipular essa equação, a gente teria que 2 e 2 menos 2 e 1 seria igual a I3. Deixando essa equação de um jeito legal para a gente trabalhar ela, a gente teria que simplesmente menos 2 e 1 mais 2 e 2 menos I3 vai ser igual a 0. E com isso a gente obtém a primeira equação do nosso sistema de equações para obter as correntes de malha. Show, pessoal? Então, qual é o próximo passo da nossa análise, pessoal? Como estamos aplicando a supermalha, resta ainda a gente aplicar o segundo passo da técnica da supermalha, que é justamente aplicar LKT ao laço que é formado pelas duas malhas que estão compartilhando a nossa fonte de corrente controlada. Então, no nosso segundo passo, nós vamos aplicar LKT ao laço formado pelas duas malhas que compartilham a fonte de corrente controlada. Show, pessoal? E para fazer isso, antes a gente precisa definir qual é a nossa supermalha. Como a supermalha ela tem que ser formada pelas duas malhas que estão compartilhando a nossa fonte de corrente controlada,
a gente vê que a nossa fonte de corrente controlada está sendo percorrida pelas correntes de malha 1 e 2. Então a gente chega à conclusão de que a supermalha vai ser formada pelas malhas 1 e 2. Então eu vou desenhar aqui em vermelho a nossa supermalha. Lembrando que o sentido das nossas correntes de malha é o anti-horário. Então a gente tem que lembrar disso quando for aplicar a LKT. Show, pessoal? E aí, aplicando a LKT a essa supermalha, eu vou começar a minha análise desse ponto aqui. Sim, pessoal, lembrando, coisa muito importante que eu ia esquecendo, o nosso terra. O terra do nosso circuito. Novamente eu vou definir o nosso terra como sendo esse nó inferior aqui. Então nesse ponto nós temos 0 volts. Show? Então beleza, começando a nossa análise a partir desse ponto, nós vamos começar a contabilizar as perdas ou ganhos de tensão ao percorrer a supermalha. Se a gente começar por esse ponto aqui e percorrer a supermalha no sentido anti-horário, nós vamos iniciar nossa análise contabilizando o ganho de tensão ali pela fonte de tensão de 8 volts. E é contabilizado como ganho de tensão porque a gente está percorrendo a fonte de tensão do terminal negativo para positivo. Em seguida, nós temos a queda de tensão no resistor de 3 kΩ ali da malha 1. E como ela é compartilhada tanto pela malha 1 quanto pela malha 3, a queda de tensão nele vai ser dada por menos 3K e 1 menos I3. Em seguida, nós temos a queda de tensão no resistor de 6K, que é compartilhado pelas malhas 2 e 3. Então, a queda de tensão nele vai ser, obviamente, I2 menos I3, que multiplica 6K. Em seguida, pessoal, nós vamos ter que contabilizar a queda de tensão na fonte de tensão de 12 volts, porque a gente está percorrendo ela do positivo para o negativo. Em seguida, nós temos a queda de tensão no resistor de 4K, aliás, e essa queda de tensão vai ser simplesmente 4K vezes I2, porque esse resistor é percorrido apenas pela corrente de malha 2, menos a queda de tensão no resistor de 3K da malha 1, que vai ser menos 3K e 1, menos a queda de tensão no resistor de 2K da malha I1, que vai ser menos 2K e 1. E por último, a gente contabiliza a queda de tensão em decorrente lá daquela fonte de tensão da malha I1, que é 10 volts. Como a gente está percorrendo do positivo para o negativo, a gente tem que contabilizar como uma queda de tensão, tudo isso igual a zero. Beleza? Então essa é a equação que a gente obteve aplicando a LKT à nossa supermalha. Agora a gente vai agrupar termos semelhantes nela para obter a nossa segunda equação para o nosso sistema. Show, pessoal? Então com isso nós obtemos aqui a segunda equação do nosso sistema. E para encontrarmos a terceira e última equação do nosso sistema, porque o nosso sistema apresenta 3 malhas, a última equação vai ser obtida quando a gente aplicar LKT à nossa terceira malha, ou seja, a malha que está sendo percorrida pela corrente de malha 3. Então, eu vou fazer o LKT começando do terra. Então, a gente teria que a primeira queda de tensão seria dada pelo resistor de 6K da malha 3. Então, a gente teria menos 6K, que multiplica 3. Logo após, a gente teria a queda de tensão também no resistor de 6K, só que esse resistor é compartilhado pelas malhas 3 e 2, então a queda de tensão dele vai ser dada por menos 6K, que multiplica I3 menos I2. E temos em seguida a queda de tensão no resistor de 3K, que é compartilhado pelas malhas 3 e 1. Então a queda de tensão vai ser dada por menos 3K, que multiplica I3 menos I1. E por último, temos a queda de tensão em decorrente da fonte de tensão de 8 volts. Como a gente está percorrendo em nossa análise essa fonte de tensão do positivo para o negativo, a gente tem que contabilizar como uma queda de tensão. Então, menos 8, tudo isso igual a zero. Se a gente agrupar termos semelhantes nessa equação, nós vamos obter o seguinte. Com isso, nós obtemos a nossa terceira e última equação. Então, só para reescrever o nosso sistema aqui, nós vamos ter o seguinte. O nosso sistema vai ser dado por... Sim, aqui é 14 dividido por K, pessoal. Certo? Aqui a gente tem 14 dividido por K. Se a gente dividir todos os termos da equação 3 por K, nós vamos obter simplesmente que... Então, com isso, nós obtemos o nosso sistema de 3 equações, cujas variáveis são as correntes de malha. E o próximo passo é a gente resolver esse sistema para obter cada uma das nossas correntes de malha. Então, a gente encontrou, pessoal, todas as 3 correntes do nosso circuito.
E resta agora a gente achar o valor de V0, que é o que a questão pedia. Se a gente ver nesse circuito aqui, V0 é o quê? V0 vai ser dado pelo seguinte: se a gente aplicar LKT a malha 3 a partir do terra, a gente teria que 0 menos a queda de tensão no resistor de 6K, que seria 6K e 3, seria igual à nossa tensão V0. Ou seja, V0 é igual a menos 6K que multiplique 3. E como o valor de 3 a gente achou, resolvendo nosso sistema, a gente achou que é menos 3 sobre 2K, seria menos 6K, que multiplica menos 3 sobre 2K. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 9 volts. Então, o valor da nossa tensão V0 é 9 volts. Certo, pessoal? Com isso, eu confiro aqui o gabarito. A gente vê aqui que... Então, pessoal, com isso, depois de a gente ter conferido o gabarito da questão 2, nós vamos agora para o exercício 3, que está mostrado aí na tela. Ele dá esse circuito aí que de cara a gente vê que ele tem 4 malhas. E o enunciado pede o seguinte: encontre V0 no circuito abaixo usando a técnica de análise de malhas. V0 é essa tensão aqui que eu coloquei em azul. E aí a gente vai fazer o que a gente sempre faz, que é identificar as malhas e atribuir as correntes de malha a cada uma. Então aqui a gente tem a nossa corrente de malha I1, aqui a nossa corrente de malha I2, aqui nossa corrente de malha I3 e por último nossa corrente de malha I4. Beleza, pessoal? Eu vou chamar essa malha do canto inferior esquerdo de I3 e a outra de I4, para ficar melhor. Acabei confundindo. Se a gente olhar para esse circuito, pessoal, a gente vê que de cara a gente já tem o valor de 4, porque a malha 4 ela possui uma fonte de corrente que é exclusiva dela, e o sentido dessa fonte de corrente é o mesmo que a gente arbitrou para a corrente de malha. Então a gente pode dizer que o valor de 4 é o valor da corrente fornecida pela fonte, que é igual a 4 mA. Com isso a gente já tem uma das nossas equações. Se a gente for ver, nós também já temos o valor da nossa corrente I1, pois a malha 1 ela também possui uma fonte de corrente que é exclusiva dela. Então, peraí, eu vou redesenhar essas equações aqui embaixo. Então, como a nossa malha 1 ela possui também uma fonte de corrente independente, que é exclusiva dela, a gente pode dizer que I1 é igual ao valor da fonte de corrente da malha 1, que é 6 mA. Aqui a gente não precisa inverter o sentido da corrente, porque o sentido da corrente da malha 1 é o mesmo que a gente arbitrou para a corrente de malha. A gente também tem o valor da corrente de malha 4, porque a malha 4 ela também possui uma fonte de corrente que é exclusiva dela, e que o sentido bate com o sentido que a gente arbitrou para a corrente de malha. Com isso, o resto a gente encontrar as outras duas equações, que a gente vai obter aplicando LKT às malhas 2 e 3, respectivamente. Então, aplicando LKT a malha 2, a gente obtém o seguinte. A gente obtém aqui menos 4, menos 2K, que multiplica I2 menos I4, que é a queda de tensão ali no resistor de 2K, menos 1K, que multiplica I2 menos I1, será igual a 0. Sim, vou definir aqui o nosso terra como sendo o nó inferior, novamente algo que eu faço de praxe aqui com vocês. E se a gente reorganizar essa equação, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que 1K e 1. Com isso a gente obtém a nossa terceira equação. E a quarta e última equação a gente obtém aplicando o LKT a malha 3. A gente vai obter o seguinte. Menos 6 menos 2K, que multiplica I3 menos I1, menos 1K, que multiplica I3 menos I4, tudo isso é igual a 0. Se a gente reorganizar essa equação, a gente vai ter o seguinte. Com isso a gente tem a nossa quarta e última equação para o nosso sistema de equações. Vou até grifar aqui. Aqui temos a equação de número 1,
a equação de número 2, a equação de número 3 e a equação de número 4. Já que a gente obteve as equações, pessoal, eu vou escrever aqui no próximo slide o nosso sistema de equações para essa questão. Ela vai ser o seguinte. Bom, com isso, pessoal, o que a gente pode fazer para começar a resolver esse sistema? Basicamente, como a gente conhece os valores das correntes I1 e I4, a gente pode fazer o seguinte. Na equação 4, se vocês observarem, as variáveis dela são I1, I3 e I4. Dessas três variáveis, a gente conhece I1 e I4. Então, de cara, a gente já pode isolar a corrente 3. Então, se a gente substituindo, e no final a gente encontra que 3 é simplesmente 10 sobre 3K amperes. Show? Então aqui a gente conhece o valor de 1, o valor de 4 e o valor de 3. Beleza, pessoal? Com isso, agora a gente pode substituir os valores de I1 e de I4 na equação 3, dessa vez para a gente encontrar o valor de 2. Então nós vamos ter o seguinte. I2, a gente tem que I2 também vai ser igual a 10 sobre 3K, igual ao valor de 3. Bom, pessoal, agora que a gente conhece todos os valores das correntes de malha, nós podemos achar o que a questão pede. A questão pede justamente o valor dessa tensão V0. E como que a gente pode encontrar essa tensão V0, afinal? Bom, vamos fazer o seguinte. Nós podemos encontrar o valor de V0 percorrendo esse caminho aqui, por meio da LKT, pessoal. Olha, eu vou grifar em amarelo para vocês verem. Se a gente aplicar a LKT percorrendo esse caminho aqui, ó, a gente vai encontrar o valor do V0. Vou desenhar aqui em verde para vocês verem. Então, se a gente percorrer esse caminho aqui, ó, por meio da LKT, a gente obtém o valor de V0. Então, a gente tem que o quê? Se a gente percorrer esse caminho. Partindo do terra, né, no caso. Se a gente partir do terra e percorrer o caminho que eu desenhei em verde por meio da LKT, a gente vai ter que 0 menos a queda de tensão nesse resistor aqui, ó, de 1 kΩ, que eu posso dizer que essa queda vai ser menos 1K. Multiplique 4 menos I3. Menos a queda de tensão no outro resistor de 1 kΩ do circuito. A queda de tensão nele vai ser 1K, que multiplica I2 menos I1. Isso aqui vai ser igual a V0. Então a gente tem que o quê? Que V0 vai ser igual a 1K1 menos 1K2 mais 1K3 menos 1K4. Se a gente substituir os valores que a gente conhece nessa equação, a gente vai obter o seguinte. Show? Então a gente tem que o nosso V0 vai ser igual a 2 volts. Certo, pessoal? Agora eu vou só conferir aqui o gabarito da questão. Como vocês podem ver, a tensão V0 é de fato 2 volts. E com isso eu encerro a nossa aula, resolvendo exercícios sobre a técnica de análise de malhas. Aguardo vocês no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar os outros vídeos e até mais.